Muito bem. Então, vou só começando com os bem-vindos aqui, né? Bem-vindos à nossa 19ª sessão do EMEP, do 10º EMEP, né, 2021. Meu nome é Ellen Santos, eu sou a representante da região de Rocky Mountains, aqui da OTP. Estou falando aqui do Colorado, e aí hoje nós vamos ouvir, né? Eu gosto de falar o bom dia, boa tarde, boa noite a todos, já tentando abarcar todo mundo aí. E aí hoje nós vamos ouvir duas apresentações aqui. A primeira vai ser com Luciana Graça e com a Anabela Rato. Você diz rato? Eu imagino. Rato. Rato. Ok. Anabela Rato, muito bem. Deixa eu só adivinhar. E então, olha, a primeira apresentação vai ser sobre educação para a cidadania global, em aulas de português como língua adicional, exemplos de práticas produtivas em sala de aula. E aí a Luciana Graça e a Anabela Rato que vão apresentar. E a Luciana Graça é leitora do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, no Departamento de Espanhol e de Português da Universidade de Toronto, no Canadá. É licenciada em ensino de português, latim e grego, e em literaturas, línguas e culturas, português e espanhol. Ela também é doutorada em didática pela Universidade de Aveiro. Seus interesses de investigação incluem a didática do português e a didática da escrita. Já a Anabela Rato, que vai compartilhar aí os 20 minutos de apresentação com a Luciana, ela é professora auxiliar e coordenadora do programa de português no Departamento de Espanhol e de Português, na Universidade de Toronto, no Canadá, e também é presidente da Associação Canadiana de Professores de Português. É licenciada em ensino de português e inglês, mestre em línguas, literaturas e culturas inglesas, é doutorada em ciências da linguagem, na especialidade de linguística inglesa pela Universidade do Minho, em Portugal, e seus interesses de investigação incluem a aquisição e aprendizagem de língua segunda e língua de herança e fonética experimental. Muito bem. Então, vou começar aqui, só apertar o meu... Como diria, acho que o Silvio Santos, se todos estão familiarizados, valendo. Então, gente, fiquem à vontade. Conseguem todos ver? Sim? Perfeito. Obrigada. Então, de facto, como foi dito, bom dia, boa tarde e boa noite. É de facto com um enorme gosto que aqui estamos hoje presentes a partilhar então algum do trabalho levado a cabo nas nossas práticas letivas, como foi dito já também em contexto de ensino superior e com uma contribuição intitulada Educação para a Cidadania Global em aulas de português como língua adicional, exemplos de práticas produtivas em sala de aula. Esta nossa contribuição declinar-se-á em dois principais momentos. Após algumas considerações iniciais sobre a temática da cidadania global, sem nos deixarmos de referir ao próprio papel que uma abordagem pluricêntrica poderá assumir na construção dessa mesma cidadania global, passaremos à apresentação de algumas das nossas principais atividades de ensino, concebidas segundo precisamente tal lógica de atuação e que traduzem precisamente quer uma abordagem pluricultural, quer uma abordagem mais especificamente plurilinguística, como promotoras de um novo modelo de cidadania, ativamente empenhada na construção de um mundo mais equitativo e sustentável. E quando falamos em cidadania global, adotamos precisamente a definição apresentada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco, em que é também exaltado o próprio respeito pelos direitos humanos individuais e sociais, na valorização da diversidade e no consumo responsável. E este conceito, o conceito de cidadania global, compreende princípios tão fundamentais como, e podemos ver, por exemplo, a relevância indiscutível dos valores humanos como os de cidadania, solidariedade, altruísmo, civismo, ética, entre muitos outros, para uma salutar convivência em sociedade, a relevância da educação para a cidadania por poder contribuir de forma significativa
para a formação de cidadãos mais reflexivos e mais partícipes na própria vida coletiva, e ainda para a promoção, por exemplo, de uma sociedade precisamente respeitadora dos mais elementares valores humanos. E também a própria relevância de, e em cada disciplina curricular, serem propostas atividades de aprendizagem efetivamente significativas, inclusive para o desenvolvimento de uma consciência de veras robusta quanto ao contexto, seja este mais local ou global. E claro, e como não poderia deixar de ser, quer a instituição de ensino em geral, quer as aulas de língua mais em particular, assumem, assim, todos o sentimos, um papel essencial neste percurso, por serem precisamente dos espaços mais importantes para a preparação das pessoas, para o convívio e interação com outras línguas e culturas. Afinal, é através do diálogo e também da empatia que os sujeitos se descentralizam, se colocam no lugar do outro e, inclusive, se reconstroem. E é também neste contexto que se compreende ainda mais a relevância do desenvolvimento de novas competências relacionadas não só com a língua, como também com a cultura e com o contacto com o outro. E a este respeito, aqui recordamos o próprio conceito de competência comunicativa intercultural e que compreende precisamente a presença de uma competência comunicativa própria, o desenvolvimento de uma segunda competência comunicativa e o que ainda nasce dos confrontos propriamente dito, do confronto propriamente dito das duas, ou seja, o próprio desenvolvimento da competência intercultural per se. E mais especificamente, quanto então a uma abordagem pluricêntrica no ensino português para a construção de uma cidadania global, a verdade é que, e como também muito bem sabemos, ainda que se tenha já assistido ao fim do bicentrismo que geria a língua portuguesa até ao início do século XXI, com o consequente início da fase inicial do pluricentrismo, subsiste ainda, por vezes, a permanência de duas normas codificadas, a brasileira e a portuguesa, e daí, portanto, a importância e a premência de que novas ações e novos esforços ocorram para uma valorização da diversidade do mundo lusófono em sala de aula. E tal poderia incluir, por exemplo, o informar os alunos no próprio respeito pela diferença que, e no caso do ensino do português como língua adicional, poderia passar por exemplo, uma discussão sobre a variação linguística da língua portuguesa, a exploração de materiais e recursos didáticos que integrem a diversidade a nível linguístico e cultural da lusofonia, o estudo das diferentes formas como um mesmo acontecimento cultural é celebrado, é vivido em diferentes partes do mundo lusófono e muitas outras possibilidades haveria. E foram precisamente algumas destas atividades que quisemos explorar em sala de aula e que aqui então hoje partilhamos. E passamos assim para a parte mais empírica, mais prática desta nossa contribuição, em que procuraremos demonstrar com exemplos concretos de que forma é que, e de acordo com a nossa atuação, temos explorado a maneira como poderão a língua portuguesa e a cultura lusófona contribuir para a construção de uma cidadania global, adotando-se mais especificamente uma abordagem plurilinguística e pluricultural da língua, no contexto particular então das aulas de português como língua adicional, numa universidade pública da América do Norte, com uma grande comunidade de falantes de língua portuguesa, sendo o público formado por um grupo heterogéneo de falantes de português, língua segunda, língua estrangeira e língua de herança. Quanto à abordagem pluricultural, pela qual começaremos e que se interessa, grosso modo, pelo desenvolvimento de competências que favoreçam a mediação cultural fora do espaço académico, esta visa globalmente e, como sabemos, a explorar as múltiplas culturas que estão associadas a uma língua. Afinal, e como lembrado por Mendes, o ensino e a aprendizagem de uma língua vão muito mais além do que uma mera transmissão e apreensão de estruturas formais e de regras de utilização de tais estruturas. E daí, portanto, a possibilidade de explorarmos tópicos tão distintos como, por exemplo, a inclusão de temas relacionados não só com as dimensões geográficas e sociais das variedades da língua, no caso portuguesa, e a própria exploração de temas relacionados com os aspectos culturais, sociais da lusofonia. E estas são então algumas das atividades realizadas nesta abordagem pluricultural.
A primeira proposta que aqui hoje trazemos, e desenvolvida em turmas de iniciação e de níveis intermédio e avançado, intitulou-se Storytelling, quem conta um conto acrescenta um ponto, tem tido como objetivo principal desenvolver as capacidades de escrita e o conhecimento da cultura lusófona. De uma forma geral, esta proposta consistiu na elaboração, em grupos de trabalho, de um conto infantil que tivesse tido como mote um determinado provérbio popular lusófono previamente escolhido. E esta tabela apresenta precisamente não só os títulos dos livros digitais criados, como também os respectivos provérbios populares que de inspiração serviram. E aqui estão, então, alguns dos resultados obtidos, e salientaríamos que estes livros são resultado de uma combinação entre o texto original e ilustrações disponíveis no Storybird, uma plataforma gratuitamente disponível na internet, e cujas ilustrações foram então selecionadas pelos alunos. De referir ainda que todos os livros digitais criados foram impressos e entregues a crianças a estudar português, não só na cidade da nossa universidade, como também em Angola e Cabo Verde. A segunda proposta, aplicada em turmas com conhecimento já mais significativo de português, intitulou-se Um Dia em, à descoberta de cidades lusófonas, e foi já solicitado que cada grupo de trabalho elaborasse um conto breve e de tema livre e em que a ação decorresse numa cidade e um país lusófono. E a verdade é que a pesquisa feita pelos alunos a respeito de cada uma destas cidades fez com que cada texto abordasse temáticas tão distintas quanto ricas, como a exclusão social e as diferenças sociais, por exemplo, o que de facto motivou discussões muito interessantes. Elaborados os textos, estes foram entregues a alunos de uma escola pública, também a estudar em português, e que ficaram responsáveis pelas ilustrações de cada conto. O resultado consistiu também na elaboração de livros digitais disponibilizados a todos os discentes participantes. A terceira proposta, projetos de desenvolvimento sustentável que fazem a diferença em países de língua portuguesa, como não poderia deixar de ser, claro, foi por nós concebida na esteira das preocupações que conduziram as Nações Unidas, já em 2015, à aprovação quer da Agenda 2030, quer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e consistiu globalmente na apresentação, com um vídeo até 3 minutos de duração, de um exemplo de um projeto de desenvolvimento sustentável, realizado, como não poderia deixar de ser, como tinha dito, num país lusófono, e de facto as temáticas exploradas foram igualmente diversas. A título exemplificativo, tão só, os alunos exploraram temáticas relacionadas com o combate às alterações climáticas, o uso partilhado da bicicleta. Apenas 2 exemplos. Por sua vez, a quarta e a quinta propostas focaram-se na construção de conhecimento sobre projetos desenvolvidos já durante a pandemia. Afinal, nós queríamos que os aprendentes de português estivessem também o mais atualizados possível quanto a todos os esforços feitos pelo mundo lusófono no combate a este tão imenso flagelo. No primeiro semestre foram explorados os projetos de natureza humanitária e, claro, em função do nível de proficiência linguística dos alunos de cada turma, fora proposta uma determinada forma de apresentação de trabalho final. Os alunos de nível inicial elaboraram um cartaz, os alunos de níveis mais avançados redigiram já um artigo de jornal e um vídeo. E estes são então alguns dos trabalhos elaborados em que puderam então os nossos alunos reconhecer a generosidade imensa dos povos lusófonos, destacando projetos em que, por exemplo, se reuniram pessoas para oferecer máscaras de proteção individual, para oferecer bens alimentares. Outros projetos humanitários trabalhados foram, por exemplo, o projeto Mãos Invisíveis, as mãos que também todos nós conhecemos, as que ajudam sem ser necessária uma verbalização. A generosidade de diversas empresas também na ajuda às populações nestes tempos pandémicos. Outros exemplos, o projeto SOS Vizinhos, em que, como o nome indica, são também ajudados os mais próximos, e foram mesmo trabalhados projetos realizados nos mais diversos países lusófonos. Por sua vez, já no segundo semestre, foram explorados os projetos de natureza científica e, igualmente, consoante o nível de proficiência linguística dos alunos de cada turma, fora proposta uma duração diferente do vídeo que teria de ser elaborado sobre tal temática. A duração variou entre os 2 e os 4 a 5 minutos.
e, mais uma vez, a entrega dos alunos a esta nossa proposta foi muito evidente, tendo sido exploradas temáticas tão diversas quanto interessantes, como, por exemplo, as seguintes, e como podemos ver no diapositivo seguinte, estudos para uma primeira vacina portuguesa, trabalhos sobre a primeira máscara portuguesa de tecido capaz de inativar também o vírus, projetos de nanotecnologia, mais alguns trabalhos sobre a primeira máscara portuguesa, particularmente recorrentes nas turmas de iniciação, e já os alunos com um maior conhecimento da língua aventuraram-se a abordar temáticas que exigiam, de facto, uma maior proficiência, e estes são então alguns destes casos, com a exploração de temáticas ainda mais complexas, e pronto, estas foram então algumas das propostas que realizamos numa abordagem pluricultural, mais particularmente. Agora, continuarei então com a abordagem plurilinguística. Nesta abordagem, o objeto é o estudo da diversidade da língua portuguesa em todas as suas concretizações, dando-se sempre que possível idêntico relevo às diferentes variedades nacionais e regionais, sendo que alguns dos objetivos gerais da aprendizagem são familiarizar os alunos com variedades padrão, mas também com as não padronizadas do português, reconhecer as diferenças e as semelhanças a diferentes níveis linguísticos, promover a consciencialização sobre a riqueza da variação dialetal e a compreensão das variedades linguísticas, discutir mitos sobre o português e também, claro, desenvolver a competência plurilingue dos alunos e ampliar o seu repertório linguístico. Sendo que nesta abordagem pressupõe-se uma seleção das variedades linguísticas que são mais relevantes no contexto de aprendizagem específico dos alunos. Neste caso, em Toronto, os alunos estão mais expostos ao português europeu, brasileiro e português angolano, para além do português de herança em contacto com o inglês. Pressupõe também o uso de materiais autênticos, de situações reais de comunicação, mais uma vez, exemplificativos da lusofonia, materiais audiovisuais, da televisão, de rádio, da internet, para que, com estas atividades, mais do que fazer-se o reconhecimento das distintas variedades do português, temos como objetivo a valorização de cada uma e, por consequência, daqueles que eles falam também, contribuindo assim para a desmistificação de que a língua portuguesa é uma realidade singular. Vamos apresentar alguns trabalhos, algumas propostas à semelhança da minha colega, por exemplo, numa disciplina de pronúncia ou de fonética-fonologia da língua portuguesa, após a devida exposição a distintas variedades do português, através, entre outros recursos, da visualização de vídeos e áudios, apresentou-se à turma o projeto de investigação Variação Fonológica no Mundo Lusófono, em que o objetivo principal... Interrompendo um minutinho só para falar, 5 minutos, ok? Obrigada. Identificar a ocorrência de variação fonética do português. Este trabalho materializou-se numa apresentação oral breve, onde selecionaram uma amostra de fala autêntica, exemplificativa de uma variedade nacional ou regional, e depois a descrição desses fenómenos de variação. Podemos ver aqui alguns exemplos. A consoante rótica tem algum enfoque, porque é um som com muita variação, mas também, por exemplo, a vogal posterior U nos Açores. Alguns exemplos nos dialetos dos Açores. Depois, numa outra disciplina sobre língua portuguesa e sociedade, procedeu-se ao estudo da variação portuguesa como língua de herança, tendo-se tido em conta o contexto situacional dos aprendentes, com a proposta de realização de uma entrevista a bilíngues de português e inglês de primeira geração, com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos e o método específico de investigação, o da entrevista sociolinguística, e, primordialmente, refletir sobre a sua própria situação sociolinguística. Foram analisados vários aspectos linguísticos, como podemos ver, aquele que é mais comumente trabalhado, a alternância de código, mas também alguns outros aspectos linguísticos, como a ocorrência de sujeito nulo no português do Brasil, especificamente no dialeto carioca, a redução vocálica no português europeu, entre outros exemplos.
Na mesma disciplina, um outro projeto que propomos aos alunos é a construção ou a descrição da paisagem linguística do português na cidade. Aqui, no nosso caso, pedimos aos alunos que construam um portfólio com fotografias de uma determinada área, com sinalização oficial, pública e comercial, escrita em português e que façam acompanhar de uma reflexão sobre a sua própria interpretação dessa paisagem semiótica selecionada. De facto, para além da parte pedagógica, propriamente dita, associada a esta atividade, a verdade é que os discentes voltaram para a sala de aula com um conhecimento mais aprofundado sobre os espaços físicos que tinham conhecido, com um novo olhar sobre a sua própria situação sociolinguística numa cidade caracterizada pela coexistência de várias línguas de herança, incluindo diferentes variedades nacionais, como as já referidas. E aqui podemos ver alguns testemunhos dos alunos, ter visto a bandeira do Brasil e a palavra Lisboa me fez sentir como se estivesse em casa, entre muitos outros exemplos. Este trabalho foi também publicado no Jornal de Toronto, o que também valoriza estas propostas didáticas em sala de aula, que saem da sala de aula para a comunidade mais alargada. Num outro projeto, numa disciplina que é intitulada Língua Portuguesa no Mundo, que tem como objetivo, mais uma vez, estudar as diferentes variedades, mas aqui em comparação. Portanto, a proposta é estudar um aspecto linguístico apenas, em variação na língua portuguesa, comparar o seu uso em duas variedades nacionais ou regionais. Mais uma vez aqui, os alunos apresentam uma proposta de projeto de investigação, fazem recolha de dados autênticos e depois fazem uma apresentação oral de um póster de investigação científica. Aqui temos apenas alguns exemplos, tais como o uso do gerúndio em português europeu e português do Brasil, as vogais anteriores do português europeu, entre outros exemplos. Para concluir de forma breve, espero, ainda que sejam recorrentes as afirmações de que o mundo está cada vez mais ligado e o que não deixa naturalmente de ser verdade, atendendo-se aos múltiplos avanços de tecnologia que permitem uma globalização sem precedentes, não significa que tal se trate de uma evolução plenamente saudável, já que a cidadania global acaba sendo apenas uma categoria que nos mostra o caminho e o comportamento a seguir, mas a escolha de incorporá-la é vulnerável à falta de empatia e à privação de conhecimento. Ora, é precisamente neste contexto que advoga Jesus que a função da cultura aliada à linguagem pode então criar de forma acessível e natural uma infraestrutura para a persecução de uma integração harmoniosa e democrática. Portanto, fora precisamente neste quadro que, e atendendo ao nosso trabalho com turmas de português como língua adicional, procurámos exemplificar como poderia uma abordagem pluricêntrica do português, de uma forma muito breve, contribuir para que surgisse a sala de aula como um importante espaço fomentador de uma maior consciencialização dos aprendentes sobre o papel ativo que poderão cada vez mais assumir no mundo como cidadãos. E perante as dificuldades que atualmente assolam a humanidade, e não apenas o espaço da lusofonia, a incorporação de uma maior consciencialização cívica nas aulas, no nosso caso de língua adicional, afigura-se como determinante para que uma educação de qualidade se possa cada vez mais cumprir. Na verdade, das reações que recolhemos de forma informal dos nossos alunos a respeito dos trabalhos que apresentamos, não deixa de ser, desde já, um importante indicador de tal, e a título apenas exemplificativo, com uma maior atenção não só às distintas variedades do português, como também ao outro, em todas as suas multiplicidades, correspondentes também aos distintos espaços geográficos e culturais que habita. Muito obrigada. Muito bom mesmo, gente. Eu ainda não estou vendo as perguntas aqui, mas então eu vou apresentando, vou falando da próxima apresentação e quem tiver perguntas pode colocar no chat, aí a gente vai compartilhando as perguntas e discutindo aí ao final, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito importante, né, a questão
do português pluricêntrico. Quisera eu saber um pouquinho mais, ter ouvido tanta coisa bacana, quando eu estava em uma época, aí, há alguns anos atrás, e aí eu não sabia muito receber essa questão, né? E é muito, muito importante para validar todas as origens, e apresentar, né, para todo mundo, quem está aprendendo, que consiga mesmo ter acesso a um português pluricêntrico. Vocês estão de parabéns aí pelos estudos. Bom, então agora dando a continuidade à nossa sessão 19, né? A gente vai ouvir agora a Maria Osborne e a Valquíria Tenório, né? Que vão falar sobre a identidade étnico-racial sob olhares multilingües. Então, a Denise, ela ensina português, né, na Cornell University. Ela já apresentou lá já foi uma professora lá, né, em Albany, e ela tem o PhD em Second Language Acquisition, né, aquisição de segunda língua. A Denise fala português, não sei se fala português, mas enfim. E ela tem também um mestrado em linguística aplicada e essa foi lá na Columbia University. A área de interesse dela é aquisição de segunda língua, especialmente fonética, né? E também a percepção e produção, né, fonética. Ela gosta de aquisição e o engajamento aí em aprender português como uma língua estrangeira, tais como atitude e a identidade étnica. Ela gosta desse tipo de estudos. E depois nós vamos ouvir também a Valquíria, que é doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, mestre em Sociologia e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Atualmente é professora no Instituto Federal de São Paulo, campus Matão, e integrante do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do IFSP, coordenadora do Clube de Leitura Ubuntu, na Semana da Diversidade e Mês de da Consciência Negra da mesma instituição. Muito bem, gente. Então, deixa eu só colocar o meu timerzinho aqui e... Ellen, você tem que me colocar como hoster. Você não está como host? Não. Tá bom. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Olha, eu cliquei nos 3 pontinhos. Qual é o nome, por aqui. favor? Denise Osborne. Denise, eu já tinha colocado. Não sei o que aconteceu. Host disabled. Funcionou? Peraí, Agora apareceu para mim. Agora Perfeito. sim, obrigada. Desculpa. Não tem problema. Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui, né, já caminhamos para o final da conferência, né, ainda temos a palestra final, mas então muito obrigada pela presença de todos. A nossa apresentação se intitula Identidade Étnico-Racial sob olhares multilingües. Eu vou apresentar juntamente com a professora Valquíria Tenório. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer, nesse momento público, para agradecer a professora Valquíria. A professora Valquíria é uma estudiosa dos assuntos étnicos raciais, uma pesquisadora proeminente no Brasil, participa de vários projetos, e ela me convidou para participar de uma parte de um dos projetos, então eu e os meus alunos, então é uma honra para mim fazer parte de um projeto tão importante assim. Muito obrigada. A gente vai falar sobre esse projeto hoje. Então, a gente começa com as concepções teóricas que norteiam esse projeto, como identidade étnico-racial, translanguage e motivação na língua estrangeira. Também vamos falar um pouquinho do contexto brasileiro-americano, do projeto de encontro bilíngues, como os objetivos, as dinâmicas e os feedbacks dos participantes, e o nosso próximo passo, que é a pesquisa, e depois encerramos com considerações finais.
Olá, bom dia então, bom dia, boa tarde, boa noite também a todos aqui presentes. Estou aqui me sentindo meio que uma estreia no ninho, né? Primeira vez que participo de um congresso dessa temática, mas estou muito contente e agradecida pela Denise, né, por me envolver também nesse trabalho e estar aprendendo aqui com vocês. Como a gente ainda vai realizar pesquisa, então congressos são momentos importantes para a gente trocar também, né? A gente, então, inicia, né, a apresentação do trabalho falando um pouquinho do conceito de identidade étnico-racial. Na verdade, como é que a gente tem discutido, Denise e eu, né, esse conceito dentro do nosso trabalho, dentro da pesquisa que a gente vai realizar, pensar sempre identidade no plural, identidades, não é possível a gente pensar de uma maneira singular e nem estática, como um processo de construção e reconstrução, de reconstrução do outro e de si mesmo, de legitimação também do outro, né, a partir da sua construção pessoal. Envolve relações sociais, relações entre cada indivíduo e a sociedade, dentro de um tempo e de um espaço, né? Denise disse que eu tenho pesquisas na área da temática étnico-racial. Eu desenvolvi um trabalho aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Eu sou professora no Instituto Federal Campus Matão, que é uma cidade a meia hora aqui, no interior também. E desenvolvi uma pesquisa sobre um baile negro na cidade de Araraquara e trabalhando a questão da identidade a partir da memória e da sociabilidade dos participantes desse evento. Então, dentro de um tempo e dentro de um espaço. A gente, né, costuma pensar a questão da identidade étnico-racial, então, pensando novamente, tendo identidade como plural, temos esses dois conceitos, etnia, que é orientado pela dimensão de uma cultura compartilhada, valores religiosos, a dimensão simbólica compartilhada, costumes, hábitos, e a dimensão racial, né, o conceito racial é orientado pela dimensão fenotípica, aparência que temos. Por mais que esse conceito, né, seja já rechaçado, né, não há a existência de raça biológica, esse conceito ainda é utilizado e a gente está utilizando aqui de uma maneira social. Então, a identidade étnico-racial, que Denise e eu temos, né, sempre conversado e discutido, tem a ver com ancestralidade, valores, cultura, costumes, mais essa dimensão do fenótipo e aparência que a gente não consegue deixar de levar em consideração diante do que os participantes do evento nos trazem. A gente também tem que pensar, né, a identidade étnico-racial, a gente tem levado em consideração como um processo de construção, de reconhecimento e de aprender a ser. E reconhecer-se tanto pela exclusão, mas também pela resistência e pela luta. Se a gente pensa de uma identidade negra, né, essa identidade étnico-racial e uma identidade negra, a gente precisa entender que se aprende a ser negro, né, dentro novamente daquela ideia de um tempo e de um espaço. Ser negro no interior de São Paulo é diferente de ser negro na Bahia, como é diferente de ser negro no Rio Grande do Sul, e diferente também de ser negro nos Estados Unidos, como a gente vai, né, aos poucos tentar entender, né, Denise? Eu gostaria também de trazer aqui, né, para conhecimento de vocês, a existência de duas leis aqui, né, no Brasil, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Elas alteraram a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, e instituíram a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira. Depois, em 2008, a 11.645 uniu também de História Indígena em todos os níveis de educação no Brasil. Então, a gente entende, né, essas duas leis como ações afirmativas de identidade e de valorização também na educação. E aí, o Clube de Leitura Ubuntu, né, que eu coordeno no Instituto Federal, ele né, se entende dentro também dessas duas leis e na intenção e na nossa, né, no nosso papel de implementá-las, mesmo que não curricularmente, né, mas de maneira também transversal. Pode passar, Denise. Ok. E por que também tem no título, né, sobre olhares múltiplos? Né? Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu ia nas escolas de inglês no Brasil, a gente achava placas do tipo dessa aqui, English Only Zone.
que é o ensino monolíngue, que você é o foco inteiro na língua-alvo e que o contato com a primeira língua é visto como uma coisa negativa, né? E essa ideologia monolíngue, ela se transfere também para as políticas educacionais, e aqui a gente pode citar o exemplo da do estado do Arizona, que faz fronteira com o México e tem toda uma dinâmica de línguas de fronteira lá, e eles têm essa proposição 203, que foi aprovada uns anos atrás e ainda existe. A criança, quando entra na escola pública e não sabe falar inglês, ela passa por um período de 1 ano de adaptação, curso intensivo, tudo em inglês, e depois de 1 ano ela é encaixada na escola. Neste 1 ano, eles fazem questão de conseguir professores que não sabem espanhol, para poder não ter o perigo de correr um espanhol ali durante a classe. Então, é como se a primeira língua fosse uma coisa que fosse, de alguma forma, danificar a aquisição da segunda língua, né? Então, de um lado, a gente tem essa ideia do ensino monolíngue. Entretanto, as pesquisas de aquisição de língua têm mostrado que, quando o aprendiz vai adquirir uma outra língua, os sistemas estão lá, né, o sistema das línguas anteriores. Então, se ele está, por exemplo, aprendendo português como terceira língua, os sistemas das outras línguas vão se interagir. E, por exemplo, pode ser que os conhecimentos linguísticos anteriores deste aprendiz vão funcionar como um fator facilitador ou não facilitador de algum aspecto linguístico do português, né? Então, a língua não está em compartimentos separados, mas elas se interagem. E também, se a gente for olhar pelo aspecto do uso da língua, a gente também vai ver que nós, no contexto dos Estados Unidos, a gente tem um contexto muito multilíngue. Então, por exemplo, nós temos o nosso estudante que fala português na nossa aula, saiu da nossa aula no corredor, eles falam inglês com o colega, e vai para casa, muitas vezes eles falam espanhol em casa. Então, a gente pode pensar que uma forma da gente ajudar os nossos alunos, os nossos estudantes a terem competência multilíngue, é fazer com que a nossa aula reflita um pouco mais o que está lá fora para eles. Então, a gente pode pensar outra ponta, né, dessa linha, de uma pedagogia multilíngue ou de translanguage, né? A Milleret publicou um estudo em 2012 que mostrou que a maioria dos estudantes que aprendem português nos Estados Unidos aprendem português como terceira língua. A maioria deles fala ou espanhol, além do inglês, ou o português como língua de herança. Então, a gente fica a gente pode perguntar, né, o que seria melhor para a gente, manter essa estrito língua, o português na sala de aula, ou abrir a pedagogia multilíngue. Em Crunch e Huffmaster, eles reconhecem esse dilema, e eles chamam isso de paradoxo, o paradoxo da sala de aula de língua estrangeira na era da globalização, né? E mesmo scholars, né, estudiosos que promovem a translanguage, eles também têm perguntas, né? Por exemplo, Kanagaraja, ele diz que, mesmo se a gente dizer para os alunos, não pode falar outra língua, só português, nas palavras dele, né, os nossos estudantes, eles vão ter práticas de translanguage sorrateiramente nas nossas costas, né? Mas ele então diz, mas então como é isso? Vale tudo, né? Quando é que tem um erro, né? Quando é que pode se corrigir isso? Então, para os estudiosos que promovem o translanguage, eles dizem que a translanguage vai ter um aspecto muito importante no mundo multilíngue do falante, por exemplo, ajudando a esse falante a expressar pensamentos mais profundos ou a ilustrar as suas múltiplas identidades, né, que são conectadas a aspectos culturais referentes a cada língua. E eu quero citar aqui o Ju Anya, que fez um estudo muito legal entrelaçando a translanguage, identidade étnico-racial e engajamento de aprendizado de língua estrangeira. O estudo dela
culminou num livro, que é esse aqui, que eu acho que vocês devem conhecer, ganhou o prêmio no AAAL 2019, o melhor livro, o prêmio se chama First Book Award. Ela também foi a palestrante que abriu o EMEP o ano passado, então a palestra dela está online, para vocês verem. Ela acompanhou estudantes negros americanos num study abroad no Brasil, e ela fez essa análise entrelaçando esses dados, e ela mostra no livro dela como que a identidade étnico-racial, que é traduzida nas práticas de translanguages, podem funcionar como elemento de investimento nas aulas de português, ou não, né, distanciamento também, e como elemento para promover a participação das comunidades de prática, ou também evitar a participação nas comunidades de prática. Então, essa ideia da translanguage, a identidade étnico-racial e engajamento nas aulas de português é um dos elementos que a gente está levando em consideração nesse projeto também. Tá bem, então, falar um pouquinho do contexto brasileiro, como é que, né, que a gente está pensando e qual que é o nosso campo, né, para pesquisa. É o Clube de Leitura Ubuntu, que é um projeto de extensão do Instituto Federal Campus Matão, criado em 2019, de uma maneira não institucionalizada, como um momento de alívio de estresse, de prazer a partir da leitura, de promoção da leitura. A gente estava passando por problemas muito graves, né? O Instituto Federal, não sei se vocês conhecem a proposta dos institutos federais, a gente tem ensino médio integrado, né, ao técnico, temos graduação, pós-graduação, projetos de extensão para a comunidade, projetos de pesquisa também. Então, é muito interessante, eu me lembro quando iniciei, num lado do corredor eu dava aula para o ensino médio, do outro lado estava acontecendo já aulas do ensino superior. Então, isso é muito interessante, a proposta do Instituto Federal, e que nós, nesse atual momento, estamos sofrendo muito com diversos retrocessos que a gente tem vivido aqui no Brasil. Esse projeto, então, que se inicia de maneira não institucionalizada, numa conversa minha com alguns estudantes, a gente se reunia, né, presencialmente, mas em 2019, mais para o final do ano, surge um edital, né, de direitos humanos, questões étnico-raciais e gênero, dentro do Instituto de São Paulo, que são 36 unidades, e nós o inscrevemos e ele foi aprovado. Então, ele conta com uma equipe multidisciplinar, sou eu professora de sociologia, professores de português, de arte, de história, de outras áreas, até professores de áreas técnicas também, e a gente tem a ideia, né, tem a intenção, o objetivo de promover a leitura, mas promover a leitura de autoria negra, né, pensando justamente as duas leis que eu mencionei anteriormente, e também tirar da invisibilização essa autoria, e pensando também a construção, todo esse processo de construção de identidade, e aí um processo de construção de identidade que traga valorização e aspectos positivos para esses jovens. Quem é que participa? Então, nós temos discentes, servidores do campus, né, são docentes, técnicos administrativos, a comunidade externa também, então nós temos parcerias com outros campi, o campus de Avaré, a gente tem um projeto social da cidade de Matão, dentro de uma indústria, a empresa Citrosuco da cidade, eles têm um projeto social com jovens, e eles têm participado ativamente da realização, né, do nosso clube de leitura, uma escola estadual da cidade de Araraquara, e uma escola municipalizada de Queimados, no Rio de Janeiro, né? E aí também depois entrou a Denise, né, enquanto Universidade de Albany, e agora Universidade de Cornell. O nosso projeto, ele está organizado neste ano em 4 momentos, que é o encontro de leitura colaborativa, onde nós lemos parte do livro, né, indicado para o bimestre, em voz alta, relembrando aqueles tempos que a professora lia para a gente na educação infantil. E tem sido fabuloso o retorno dos alunos diante de ver, né, todo mundo lendo junto, e aí com entonação, com diferentes sotaques. Então, a gente tem Rio de Janeiro também participando, né, e professores no campus, a gente tem professores de diferentes lugares do Brasil, né, que também leem. Então, esse momento é um momento muito bacana, somente a leitura do livro, não há discussão.
Num outro momento, a gente faz a roda de conversa e é um debate sobre o livro. O objetivo não é ser um debate, né, de crítica literária, porque nós temos alunos, né, adolescentes, a gente tem um público bastante heterogêneo. Eu costumo brincar muito que nós criamos um clube para quem não gosta de ler, um clube de leitura para quem não gosta de ler, e a gente tem recebido, né, tem aumentado o número de interessados e interessadas em participar. Quando eu comecei a ideia, né, enquanto coordenadora, eu dizia para os alunos em sala de aula, a única obrigação que vocês têm é ler o livro. Depois de um tempo, a gente entende a dificuldade, né, que existe, leia uma parte. Mais um tempo, mesmo se você não leu, venha participar da nossa roda de conversa, porque enquanto uma instituição de ensino, o nosso entendimento é de construir um público, é de, né, criar esse público leitor, e esse público leitor, né, que vai ter à disposição essa bibliografia, essa literatura negra. Então tem sido muito bonito assim, vê-los comprando o livro. Alunos do superior, a gente tem, então, alunos tanto do ensino médio quanto da graduação e comunidade externa que participam, que leem nos momentos de trabalho, aluno que está trabalhando, e que, estando lendo no seu espaço de trabalho, tem sido, né, visto por outros colegas que também se interessaram pela leitura. Então, tem sido muito bacana. A gente tem um outro momento, que é o Sarau Ubuntu, onde as pessoas se inscrevem para apresentar, né, para ler poesia autoral, a poesia de outros, um clipe, uma personalidade dentro da temática, né, negra. Não é obrigatório se apresentar. A gente teve um recente, há 2 semanas, que foi muito bacana. E o encontro bilíngue, que é esse momento de parceria com a professora Denise, né, em que nós, juntamente com a turma dela de português, organizamos leituras de livros de autores, né, e autoras estadunidenses negras, né? Então, nós fizemos o nosso primeiro, acho que já está aqui, Denise, a imagem? Acho que não, né? Acho que eu ia falar ainda... então deixa eu voltar aqui, depois eu falo do encontro. Aqui são imagens do Instituto Federal Campus Matão, no interior de São Paulo, cerca de 100 mil habitantes, uma cidade, né, de potência com a questão do suco de laranja e mais algumas indústrias também. Esses são momentos em que a gente se reunia presencialmente, então era essa roda com comida, né, bolo, pão de queijo, café e suco trazido pelos participantes e pelas organizadoras também, né? Então era esse momento mesmo de afeto, de acolhimento dentro de uma perspectiva Ubuntu, né, que tem uma tradução aproximada, eu sou porque nós somos. E todos os nossos encontros acontecem de maneira muito respeitosa, em que a gente respeita a maneira como o outro lê o livro, as impressões, o sentimento que surgiu, então tem sido muito bacana. Vamos lá. Denise, deixa eu ver se já está... Agora é você. Depois eu volto para falar. Tá certo. Aqui eu só quero falar aqui do contexto americano, que a Universidade de Albany, mais de 50% dos estudantes se declaram não brancos. E a universidade também tem uma missão, né, uma das 4 principais missões da universidade é promover diversidade e inclusão. Os alunos de português são, na sua grande maioria, negros americanos ou afro-latinos. Tá, agora eu volto, né, Denise? Só para falar, porque eu esqueci de pontuar os 5 minutos que faltavam e já fechou o tempo, mas assim, dá para concluir aí, tá bom? Talvez, Takira, a gente vai um pouquinho mais rápido para poder dar um pouco de voz para o pessoal, né? Na realidade, Ellen, como esta mesa só tem 2 palestras, vocês têm um pouquinho mais de tempo. Que bom. Presente. Obrigada. Então, aqui sou eu, né, Denise? Nós nos encontramos, nós combinamos como é que a gente ia realizar esse projeto, definindo, então, o livro que ia ser lido. Nós começamos com O Ódio que Você Semeia, um livro escolhido por um bolsista. Eu acabei esquecendo de dizer que eu não tenho, enquanto projeto de extensão, eu não tenho nenhum apoio financeiro, a não ser atualmente 2 bolsas. Então, uma bolsa de 20 horas, no valor de R$400, e uma bolsa de 10 horas no valor de R$200, um aluno de graduação e um aluno de ensino médio, 2 alunas no momento, que cuidam das páginas no Facebook, no Instagram, produção de conteúdo, listas, tudo isso, tem sido lindo para eles também. Então, nosso ponto de partida, nós definimos o livro,
discutimos antes um pouquinho como é que ia ser a dinâmica, né, Denise? Um tanto preocupada, eu tinha o conhecimento de como era lidar com um encontro presencial apenas com os meus alunos, e aí como é que ia ser feito isso, né, de maneira bilíngue. E Denise maravilhosa, então os alunos, né, do meu lado falando em português, alguns, né, se arriscando também a falar em inglês. Denise faz a tradução e do lado dos alunos dela também, né, da mesma maneira. A gente deixa muito livre para quem quiser falar tanto português quanto inglês nas duas turmas. E aí a gente tem visto, né, com o formulário de avaliação que nós passamos, o registro das pessoas com relação aos temas, né, da identidade étnico-racial, né, a questão do racismo, de pertencimento, de se encontrar no livro lido, de se reconhecer nas histórias. Então surge muita, né, identificação com relação aos livros, né, a temática e as discussões presentes nos livros. É isso? Os membros da comunidade, pescar, acho que a gente tem foto também, né, Denise? Temos, sim. Eu acho que a pandemia, né, trouxe uma série de dificuldades para a gente, mas também nos possibilitou essa ponte, né, de realizar esse projeto de maneira virtual, e tendo a Denise aí como parceira e os outros parceiros também que estão nesse momento, né, de maneira virtual e tem acontecido. Acho que esse é você, né? Bom, então, eu vou ler, então, os objetivos imediatos é dar aos nossos participantes a oportunidade de trocar experiências das duas comunidades negras, promover o senso de inclusão e pertencimento, que é tão importante na aquisição de língua, promover motivação e engajamento, promover um ambiente seguro para a prática de translanguages e para reflexões de identidade étnico-racial, e expandir os conhecimentos relacionados com as duas culturas e, ao mesmo tempo, revisando as nossas próprias percepções e subjetividades. Também a gente almeja que esse encontro também vá um pouco além, por exemplo, promova a leitura de autoria negra e contribua para amenizar práticas discriminatórias e maximizar um ambiente educacional e literário que seja mais inclusivo e mais sensível aos participantes. Então, eu acho que a Valquíria falou sobre a dinâmica. Uma coisa interessante é que é muito orgânico, espontâneo e comunitário, como até me faz lembrar das comunidades originárias negras, em que tudo acontecia de maneira orgânica e em conjunto. Então, é bem assim, não tem nenhum roteiro e a coisa vai acontecendo muito espontâneo, né, durante as reuniões. Você quer falar alguma coisa, Valquíria? Acho que você disse, né? A gente deixa muito que a gente tem como ideia mesmo a questão Ubuntu, e isso tem ficado muito, muito visível, com as pessoas se sentirem confortáveis em falar, né? E trazerem alunos que não têm, novamente, não é uma discussão de crítica literária, não é essa. É que as pessoas possam falar. Primeiro que elas se interessem por ler, e depois elas tragam também, né, de maneira sensível as experiências, as impressões que elas tiveram. E aí os nossos dois momentos, né? O encontro primeiro, a partir do livro O Ódio que Você Semeia, e depois a gente acabou fazendo com Estrelas Além do Tempo, né, que é o filme aqui no Brasil, a gente passou para os alunos, eu passei para os meus alunos, e também tem livro, e a gente também discutiu, fez essa discussão. Então foram até o momento 2 encontros. Esse vai ser o nosso próximo, agora em novembro. Nós vamos discutir Cartas para Martinha. A gente queria dar um exemplo para vocês do que eles discutem, então a gente colocou uma fala do estudante em português e uma em inglês, a gente vai mostrar só um pedacinho de cada um. Poder Comigo, ela está trazendo justamente o Ubuntu, eu sou porque nós somos, e juntos nós conseguimos, juntas nós vamos chegar lá. Se eu sou, é porque minha equipe me conseguiu me ajudar, juntos nós conseguimos. Eu acho isso muito importante, porque além delas precisarem lutar contra o racismo, elas precisam lutar contra o machismo, entre aspas. Ok, e é um pouquinho da fala da estudante de português. I grew up in Senegal, West Africa. I feel like I didn't know what racism was in a sense that I didn't experience racism. I didn't, go to school with people that was racist because everything back home, everyone back home was the same. We looked the same. We didn't know what that was. So
I grew up learning about, because it's an African country, I grew up. Ok, são depoimentos fortes e muito sinceros, muito tocantes. Todo mundo sai da reunião muito tocado. Agora vamos passar para frente. Bom, ao mesmo tempo que a gente está tendo essa discussão, né, oral, está tendo também uma discussão no chat. Então, eu só queria destacar aqui que também há uma discussão que às vezes é paralela, às vezes em conjunta no chat, também bilíngue, e aqui são algumas das coisas que eles falaram no chat. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. No final, a gente, quando termina, a gente pede para eles responderem um survey com perguntas abertas, e a gente queria mostrar para vocês o que a gente encontrou nas respostas deles. Primeiro, que a experiência de translanguage na comunidade prática online é vista de maneira positiva, né? Então, por exemplo, eles dizem troca de experiência de línguas diferentes, bilingual opportunity to engage with those in another nation. E também eles têm a percepção deles, a construção em conjunto no ambiente online é visto como de forma democrática. Everyone shared their opinion and experience, and they were highly interested in, no one judged anyone else. Aqui, nessa citação aqui, eu lembrei do pastor e ativista filósofo Henrique Vieira, então eu coloquei uma fala dele: enxergamos na dor do mundo nosso próprio sentimento de dor. Então, eles se veem conectados com o outro, mesmo sendo de outro país, ou talvez outra língua que eles não entendem, mas por causa das experiências em comuns, eles se sentem conectados, né? Ter contato com pessoas de outro país e falar de um assunto sobre o qual é tão presente na minha vida. E também a gente percebeu que o diálogo é muito mais do que um diálogo, mas um diálogo como forma de resistência. Pude perceber a real necessidade de discutir e abordar o racismo, incluir o negro na sociedade e combater o preconceito. E, por fim, a construção e desconstrução de saberes, né? As nossas verdades que vão mudando a partir da nossa experiência com o outro. What I like about this meeting is seeing everyone else's perspective on racism and how they deal with it on a daily basis. I assume Brazil was a certain way, so it was really educational to hear the guests and share their stories. Hearing different perspectives was really insightful. I didn't realize how similarly Brazilians and Americans experience problems with race. So, mudar aqui, desculpe. Bom, a gente quer continuar com esse projeto, a professora Valquíria tem outras ideias para a gente continuar melhorando e ampliando o projeto. Além disso, a gente pensa que é importante conduzir pesquisa, né? Que é a coleta de dados e análise mais sistemática. Então, essa pesquisa seria na investigação da relação entre identidade étnica e investimento em sala de aula. Há muita pesquisa sobre identidade e aquisição de língua, um campo enorme nessa área, mas a identidade étnica é parte da identidade, né, junto com nacionalidade, gênero e outras coisas. A pesquisa relacionada especificamente com identidade étnica, racial, ainda não tem muito trabalho nessa área, então a gente gostaria de contribuir com isso. Então, uma pergunta de pesquisa poderia ser: qual é o papel de encontros bilíngues com a temática étnico-racial no investimento de aprendizes de português? Então, a nossa hipótese é que o investimento do aprendizado vai ser afetado pelo grau de percepção de afiliação étnica à comunidade alvo. Isso porque os encontros bilíngues podem ser mais significativos para eles a nível pessoal, o que resultaria num engajamento maior com a língua e com a cultura. E a gente espera, com isso, entender melhor essa relação de sentido pessoal de afiliação com a aquisição de português como segunda língua, como língua estrangeira, e num escopo maior, a gente espera que a pesquisa desse tipo possa minimizar práticas, ajudar a minimizar práticas discriminatórias e maximizar um ambiente educacional que seja mais inclusivo para os nossos aprendizes. E a gente gostaria de terminar deixando as palavras com os participantes. A gente fez uma word cloud, com as palavras mais frequentes, né? Então, em inglês, por exemplo, nós temos everyone, experiences, share it, like it, e em português temos troca, pessoas, experiências, racismo, sociedade diferente.
Valquíria, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, gente. Aqui, ó, o Edivan acabou de mandar uma pergunta para Denise e Valquíria. Essa discussão é importante, necessária, mas é muitas vezes muito impactante, principalmente para os grupos que são geralmente vítimas de racismo e discriminação racial. De que forma vocês lidam com os efeitos emocionais de discutir temas tão delicados e de cunho tão pessoal para os participantes? Talvez eu comece e você continue, Valquíria. Sim. Sim, você tem toda a razão, Edivan. Do meu ponto de vista, a primeira coisa que eu sinto é que minha posição de escuta, essa é a minha primeira coisa, eu estou ali para escutar. Então, por exemplo, essa menina que eu mostrei para vocês, essa minha aluna, ela tem uma experiência maravilhosa, Carla, o nome dela, com autorização que a gente mostra os vídeos, né? Eles deram autorização para a gente. Ela sofreu, por exemplo, uma situação de discriminação no Center Shopping onde ela trabalhava. Então, e para ela é muito estranho, porque ela vem da África, de Senegal, que não tem, na visão dela, não tem assim, esse racismo que tem aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é a posição de escuta e a posição de eu estou aqui para ouvir você, vamos ver o que você tem que falar, vamos ouvir. O ambiente, ela se sente confortável para vir e conversar. É assim que eu parto desse ponto. Valquíria, você quer acrescentar alguma coisa? Você tem toda a razão, a questão da escuta, né? Mas é uma preocupação nossa, do que vai jorrar, né? Das emoções, no que a gente está tocando, a gente sabe sim, né? E o que é interessante, como eu bem pontuei para vocês, a gente construiu um espaço de acolhimento tão grande que o grupo se fortalece, o grupo, né, dialoga. A gente tem vários relatos, né? A professora, no projeto Pescar, nós temos de três cidades diferentes e tem 3 coordenadoras, e elas participam. E uma delas, em específico, nunca tinha mencionado uma série de fatos e acontecimentos com ela, com relação ao racismo, e que ela se sentiu à vontade para essa troca no grupo. Né? Os livros, né, eles trazem isso, então tem essa aproximação com a realidade ali presente no livro, e a gente deixa muito aberto para que a pessoa possa falar. Né? Das pessoas se emocionarem, das demais chorarem, né? Não tem nenhum psicólogo no grupo, mas tem a questão do acolhimento, de entender eu sou porque nós somos, e entender que muitas pessoas também, você conseguir perceber que o outro, né, que aquela pessoa que está no seu grupo também passou por situações muito parecidas. Então, isso te dá um clique também, de entender algumas situações, reinterpretar algumas situações, aprender a ser, né, porque a gente está entendendo a identidade como um processo de construção, então se entende também nessa relação com o grupo. A gente, né, em todos os momentos delicados, a gente tem agido com delicadeza com as pessoas, o grupo tem agido com muita delicadeza nesse processo que a Denise bem pontuou de escuta. Então, tem sido muito impactante. Eu queria só compartilhar aqui, porque desde abril, eu abri um grupinho para umas pessoas que eu sabia que estavam precisando de oportunidade, pessoas negras, né? Negros periféricos, eu direcionei, né? E aí eu chamei esse projetinho de Inglês para Todos. E eu percebo, dentro das nossas conversas, eu percebo muitos depoimentos assim de situação em que as pessoas negras, né, nós negros, normalmente não nos sentimos sempre à vontade em ambientes escolar, né, porque já tem todo aquele peso do professor normalmente branco, que já tem um olhar sobre a gente e não conosco, né? Então, assim, eu tenho muito depoimento nesse sentido e queria saber de vocês se vocês já tiveram também esse tipo de depoimento se eles se sentem mais à vontade ali dentro de um grupo que já pressupõe esse acolhimento, né?
A coisa da representatividade é tão importante, né? Então, assim, do primeiro dia de aula, eu já tenho alguma coisa ali, e eu tenho aprendido muito com o EMAP também. Então, eu acho que vai, por exemplo, no caso da sala de aula, né? Eu acho que eu olho muito da questão da representatividade, do uso das palavras, e também por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Eu passei um comercial da Daslu, você sabe o que era a Daslu, que agora não existe mais, né? A Daslu era um shopping do lado de uma favela, um shopping de pessoas riquíssimas. E no comercial um comercial muito bonito, de mulheres bonitas, e um momento assim de 1 segundo eles mostram uma mulher africana com roupa lá da Bahia. Eu mostrei o comercial para eles, não falei nada, mostrei o comercial e falei, o que vocês acham? Que também acham? provavelmente é uma mulher bonita, né? Porque você falou que várias mulheres bonitas e a baiana, mas que a baiana também é uma mulher bonita, né? Sim, exato. Mas só que ela está ali. Eu não falei nada, não expliquei, né? E eu deixei, mas ela está ali como um objeto, né? Como um property, assim, alguma coisa à parte do material de desejo de objeto de compra, né? Ela está ali com um efeito. Tudo parece americano comercial, exceto por esse momento que eles colocaram a baiana ali. Então eu mostrei o comercial e assim, se você não prestar atenção, você até não vê ela, porque foi tão rápido, né? E aí eu pergunto para eles, o que vocês acharam, né? A gente estava falando de diferença rico-pobre, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eles falaram foi isso, né? Eles viram, e a partir daí surgiu toda uma discussão sobre representatividade, né? E o que significa essa mulher nesse comercial. Então, bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu gosto muito de jogar e deixar e aprender com eles. Eu acredito muito nessa construção em conjunto, sabe? Eu aprendo, eles aprendem e nós vamos construindo à medida que a gente vai seguindo junto. Então, eu tento fazer isso na minha prática concretamente. Então, eu tenho coisas que eu sei que é legal para eles, mas eu sei que eles vão trazer muitas coisas também. Nós vamos construindo assim. Valquíria. Eu adorei a pergunta da Ellen. Jorra muita coisa, né? O Bruno, que é aquele que aparece no vídeo, ele está já na 2ª graduação, fazendo licenciatura em Química, né? Ele está trabalhando agora, e ele traz muito na fala. A gente tem um grupo no WhatsApp do Clube de Leitura também, com alguns participantes, e assim, as conversas, né? Elas transcendem o momento do clube. É evidente também que a minha figura ali, né, eu sou uma professora que trabalho com essa temática, desde o primeiro momento na sala de aula eu pauto a minha vida no conceito Ubuntu, na filosofia Ubuntu, e é assim que eu quero que vocês se relacionem, né? Então já deixo muito evidente isso, o que eu não permito, né? Então já tento no meu próprio corpo já demonstrar isso também para eles. Então essa perspectiva do acolhimento, né? É o que eu gosto de fazer. E aí, estando ali, né, e nesse momento do encontro, todas essas coisas surgem, sim. Né? Surgem os problemas dentro da instituição, surgem as dificuldades que eles sentem ali, e a gente está sempre aprendendo, né? Constantemente aprendendo com eles, aprendendo. Eu tenho um professor de Química que está participando do clube de leitura. De Física, a gente leu o livro do Itamar Vieira Júnior, né? O Torto Arado, que foi uma sensação. A gente ter aluno do ensino médio falar assim, olha, eu comecei a ler esse livro e eu não gostei. Não gostei, mas depois eu comecei a aprender, eu comecei a gostar, eu fiquei com raiva dos acontecimentos, né? Depois de uma outra professora ter falado. Então, assim, nós temos um grupo heterogêneo que, de verdade, o que eu mais gosto do projeto é que a gente conseguiu construir um espaço de aprendizado. E um espaço de aprendizado a partir do acolhimento. Então, as pessoas que estão ali, a gente já teve encontros de mais de 120 pessoas, que eu morria de medo se eu conseguiria conduzir da mesma maneira, com respeito e com acolhimento. E a gente tem conseguido fazer isso, mas é por conta do grupo e de como a gente se formou e a gente se apoia junto, né? É isso. Eu sou apaixonada pelo projeto, então, né?
Perfeito, muitíssimo obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Eu não vi mais perguntas no chat. E eu acho que a outra sessão também ainda está em andamento. Se vocês quiserem, de repente, dar uma espiada na outra sessão. Luiz, você sabe se a outra ainda está? Porque aqui tivemos só as 2 apresentações. E se tiver comentários também da outra apresentação, né, da Lúcia e da Anabela. Ellen, acho que tem uma apresentação, tem uma pergunta no chat sobre a apresentação. Ai, desculpa! Deixa eu ver, Chau fez uma pergunta. Sim, obrigado pela apresentação, professores Luciana e Anabela, muito interessante. Tem uma pergunta em relação à vossa escolha dos tópicos, exemplos em cada projeto apresentado aos alunos. Não seria muito desafiador falar das estruturas linguísticas e variação linguística, que de fato pode ser um tópico mais adequado para os alunos com a proficiência mais elevada? Como vocês fizeram a escolha dos temas? Obrigada. Desculpa, Chau, por não ter visto sua pergunta antes. Obrigada, Chau. Obrigada, Chau, pela pergunta e realmente que é um comentário muito pertinente, porque faz todo o sentido. Na realidade, nas diferentes disciplinas, aquela que é um pouco mais elementar é a de fonética e fonologia do português, e o projeto é feito apenas no final do semestre, depois dos alunos terem sido expostos às 2 variedades nacionais do português. Portanto, são em todos os cursos de linguística são dadas as 2 variedades, o mais possível. Portanto, quando tratamos a variação já é na fase final do semestre, e depois dos alunos terem sido já expostos a alguns fenómenos de variação nas outras variedades do português, nomeadamente ou incluindo as regionais. Este no caso da disciplina de pronúncia do português. Nas outras são já disciplinas em que os alunos têm que ter uma proficiência do português mais avançada, portanto as disciplinas de língua portuguesa no mundo ou língua portuguesa e sociedade são na realidade, têm como requisito os alunos terem um nível avançado, por isso é possível trabalhar estes fenómenos, ou estes tópicos de variação com estas turmas, mas claro, são todos projetos que têm que ser muito bem contextualizados e depois de uma exposição dos alunos à variação. Mas faz todo o sentido a sua pergunta e agradeço-a, porque é realmente a parte desafiante. Quando estamos a ensinar português, não é? E queremos já expor os alunos à variação, pode ser um pouco, é um desafio para nós, mas também para eles, e como é evidente tentamos não ser ambiciosas ao ponto de lhes dar a conhecer todas as realizações de variação a todos os níveis linguísticos. Portanto, aquilo que tentamos fazer é, quando saímos das 2 variedades nacionais, do português europeu e do português brasileiro, dar alguns exemplos de variação do português angolano, do português timorense, por exemplo. Portanto, escolhemos alguns tópicos que são... principalmente aqueles que são já estudados por outros colegas, portanto partimos sempre de alguns artigos, da leitura de alguns artigos, para que depois os alunos possam, muitas vezes até replicar aquilo que investigadores observaram, eles possam confirmar ou não se observam os mesmos fenómenos em materiais autênticos de fala ou materiais autênticos de escrita também. Não sei se esclareci, Chau. Penso que sim. Obrigada. Isso, ele colocou aqui, obrigado pelo esclarecimento. Muito bem. Então, gente, acho que podemos encerrar nossa sessão agradecendo muito as apresentações de muita pertinência, os assuntos aí que gosto muito e que acompanho, e é isso. Então, vamos ver se ainda tem outra sessão e acompanhar também a plenária, né? Isso aí. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo aí. A gente se encontra. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Uma boa noite. Bom dia, boa tarde. Isso.